Olá, tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo? Estamos aqui para começar a aula número 4. Isso mesmo. Esta aula número 4 é um pouquinho diferente das outras. Então vamos lá, vemos o que a gente vai fazer nessa aula aqui? Let's go! Vamos lá! Muito bem, então essa aula aqui, ela, como você viu aí na vinheta, é um projeto prático. Então a gente não vai aprender nada novo dessa vez, a gente vai focar em um projeto prático para a gente treinar. Por que é importante treinar? Porque se a gente não treinar, a gente não aprende. Se a gente não treinar, a gente não fixa na nossa mente. E a gente não treinar, a gente não fica fortão na academia. Então a gente tem que treinar. É isso que a gente vai fazer agora aqui. Então, vamos começar então a nossa apresentação aqui para eu te mostrar o que nós vamos fazer aqui na prática, tá bom? Então é o seguinte, olha lá. Vamos colocar em prática conhecimentos aprendidos em aulas anteriores, especialmente relacionados com conexão de bancos de dados. Então a gente vai fazer de novo aqui para a gente fixar. Vamos trabalhar com um projetinho prático. Eu vou resolver a maior parte dele, acho que uns 70%, 60%, 70%, e o restante vai ficar como uma tarefa, se você tiver interesse em aprender mais, para você também tentar desenvolver por conta própria alguma coisa, porque, como eu já disse, olhar alguém fazendo alguma coisa, a gente não aprende. Olhar o professor programando ajuda pra caramba, mas você não vai aprender tanto quanto você mesmo botar a mão na massa. Errar, tá tudo errado, fazer de novo, bater a cabeça, tem que fazer isso, faz parte do aprendizado. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? No entanto, mais adiante, visto que nem todos poderão fazer o projeto em casa, ou no seu trabalho, ou assim por diante, eu vou postar então, mais adiante, a resolução total, completa do exercício. Então vamos lá, qual é o projeto? Enunciado. O projeto consiste em um software desktop feito em C# com banco de dados SQL Server Express. Então por enquanto eu dei alguns requisitos de técnica, de tecnologia, de plataforma. Que mais? As pessoas que passeiam em um shopping, eu estou explicando aqui, uma situação problema que a gente tem que resolver. As pessoas que passeiam em um shopping às vezes esquecem coisas nos bancos e lojas, como por exemplo roupas, celulares, bolsas, carteira e cabeça. Elas esquecem essas coisas às vezes no shopping. Então, quando alguém não rouba, né? Quando termina o expediente, ou então numa loja, alguém vai guardando isso e pode vir a chegar num departamento lá do shopping chamado Perdidos e Achados. Então, o objetivo é fazer um software que cadastre os objetos perdidos com descrição do objeto, data do cadastro e estado. Então, olha o detalhe aí. Agora a gente está entrando em detalhes do software. Fazer um software que cadastre produtos perdidos num shopping com a descrição do objeto, a data que foi cadastrado e o estado. Então, esse é o básico. Mais para frente, a gente dá uma incrementada nisso daqui, né? Então, o que é esse estado? Perdido e achado. Ou seja, quando a pessoa perdeu, você acabou de cadastrar o produto, o estado dele é perdido. Alguém foi lá, achou o produto, ou foi lá buscar o produto, reconheceu o produto, você devolve, então aí você marca como achado, certo? Quando o produto é retirado, então tem que trocar o estado dele. E também, vamos precisar de um jeito de procurar os objetos pela descrição. Então isso aí envolve aí, assim, são requisitos do meu sistema. Como eu vou fazer isso? Puxa vida, tem 1 milhão de formas. Não é verdade? Quando a gente tem uma solução para resolver, a criatividade, a cabeça das pessoas vai longe. Então, isso não é proibido. A criatividade está livre. Você pode pensar em formas diferentes de resolver o problema. Não tem problema, certo?
Você pode achar que para fazer uma consulta tem que ser de jeito, do outro, usar botão, usar não sei o que, sei lá. Eu vou propor uma resolução e você vai na minha onda ou não, ou você vai na sua onda aí. Você pode ter pensado numa ideia melhor de interface, não sei, né? Então a gente vai apresentar aqui uma forma de resolver esse problema, tá bom? Então vamos começar, sem demora. Deu para entender bem o projeto? Qual que é o primeiro passo então? Eu dividi este projeto aqui em 8 passos. 8 passos, dos quais eu vou resolver 6, tá? Então, o primeiro passo. Primeira versão, nós vamos utilizar nossos conhecimentos limitados, então vai ser bem simples. Identificar quais são as tabelas que irão compor o projeto de banco de dados. Estruturar o projeto. Primeiro, eu tenho que pensar no banco de dados. Isso é o que você deve fazer sempre. Então, tudo começa pelo banco de dados e o projeto do banco de dados. Então não sai aí programando que nem louco. Pense primeiro o que eu vou armazenar e o que eu vou recuperar. Isso é o ponto base para o nosso desenvolvimento. Aqui tá meio fácil, né? O que eu quero armazenar. Deu para entender que a gente tem uma tabela só, porque eu quero armazenar apenas os objetos que as pessoas perderam. Não tem dono, não tem quem pegou, coisas assim, senão na ETERIA poderia aparecer mais objetos. Não, é só muito simples. Eu preciso de uma tabela chamada objetos ou objeto e com os campos ID para identificar, porque depois eu vou etiquetar cada objeto com um número e esse número vai ser gerado pelo sistema. Então eu preciso de um ID ou código, tanto faz o nome. Eu gosto de usar a palavra ID, que quer dizer identificador, e eu preciso da data do cadastro para saber quanto tempo faz que aquele objeto está ali. Isso é importante, muito importante. Por quê? Isso aí pode depois determinar se eu vou descartar um produto que está há muito tempo parado ali. A descrição do objeto e o status. Mais para frente seria interessante ter foto, ter a data que a pessoa retirou o objeto, coisas assim. Então eu estruturei a tabela dessa maneira aí, ó. A tabela vai chamar objeto e vai ter os campos ID do tipo inteiro, autonumerável. Aí eu tenho data de cadastro, que é do tipo data e hora. Inclusive, por enquanto não estou ligando muito para a hora, mas depois vai ser interessante a hora também. Descrição e o texto e o status, certo? Então, resolvendo o primeiro passo. Vamos criar o banco de dados, né? Vamos abrir o Visual Studio, na janelinha gerenciador de servidores, como a gente viu na aula passada, e criar um banco de dados. Eu vou chamar de PEA, perdidos e achados.mdf, que é um arquivo do SQL Server. Depois a gente adiciona uma tabela. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Visual Studio. Oi, Visual Studio. Muito bem. Então, aqui no Visual Studio, então, mesmo que você não tenha, acompanha. Eu venho aqui no gerenciador de servidores e eu venho aqui em conexões de dados, adicionar conexão. Não vai aparecer para você a janelinha aí, mas aí eu coloco o nome aí, PA, escolho um lugar para salvar e pau, dou um OK aqui e aí ele vai criar o banco de dados. Você pode perceber que eu já criei, tá aqui ó, pea.mdf, apareceu aqui para mim. Depois eu só preciso expandir aqui e entrar em tabelas. Opa, desculpa aí, cliquei no lugar errado. Essa tabela faz de conta que ela não existe ainda. Eu venho aqui, tabelas, meu banco de dados está vazio. Aí eu clico com o botão direito, adicionar nova tabela. Escolho adicionar nova tabela. Ele vai abrir uma janela para mim. Ele vai abrir essa janela que vai abrir agora aqui. Você já fez isso. Ou nós já fizemos isso na aula passada. Então tá aqui, ó. Então você pode usar o modo Design para criar a tabela, ou você pode usar o modo SQL que está aqui embaixo. Né? Eu gosto do modo SQL, mas é importante o modo Design também. Então o que você vai fazer? Você vai criar aqui esta tabela, que você vai ver agora. Essa daí, ó. Create Table. O nome da tabela, dbo.objeto. Com os campos ID
do tipo int not null, primary key, isso é importante, e identity, para ele virar autonumerável. Depois tem o data cadastro do tipo datetime, not null, tudo not null. Descrição varchar 50 e status varchar 10. É isso aí, essa é a tabela. Então digita lá e manda ver. Pode digitar isso aí aqui, ó. Create table, objeto, ID, primary key, identity, vírgula, e segue em frente aí, vai criando todos os campinhos, tá? Então, para ganhar tempo, né, eu não preciso mostrar eu digitando, sendo que é só digitar isso aqui, ó. É só digitar isso aqui que você está vendo aí agora, tá bom? Então, feito isso, você vem aqui, ó. Só se você não se lembra, você vem aqui nesse botão Update. Aí esse botão Update ele vai gerar, se tiver algum erro no meu código, ele vai avisar. Se não tiver, ele vai liberar esse botão aqui, ó, Update Database. Você não está vendo a janelinha, mas aí você dá um Update Database e aí ele vai criar para você a tabela. Eu já fiz isso com antecedência, por isso minha tabela já está aqui, ó. PEA tabela objeto com os campinhos data cadastro, descrição, status. Tudo certinho. Minha cadeira está afundando. Isso é legal, né? Beleza? Bom, e agora? Vamos para o passo 2. Vamos para o passo 2. Passo doble. Vamos para o passo doble. Passo 2. Isso aqui não é dança, isso aqui é programação. Tá? Passo 2, então, o que é? Passo 2. Vamos ver. Vamos ver o que é o passo 2. Passo 2. Vamos pensar na interface. Já tem o banco, já tem a tabela. Não coloquei nenhum dado lá, porque a princípio não vai precisar. Eu preciso criar a janela mesmo, para visualizar os objetos cadastrados. Então, como vai ser uma janela simples, uma janela só é suficiente. Então, eu preciso de uma lista para mostrar todos os objetos que foram perdidos. Como eu disse aí, mais para frente a gente pode aprimorar para fazer uma consulta um pouco mais elaborada, digitando, por exemplo, por data ou colocando um nome aproximado. Blusa, perdeu blusa, tem 50 blusas lá. Do jeito que a gente vai fazer agora aqui, ainda está meio deficiente, mas vai funcionar. Também podemos adicionar uma foto para ajudar a pessoa a checar se a pessoa está descrevendo o objeto que ela perdeu exatamente como ele é, para ter certeza que é dela. Mas nesse momento é importante que a gente saiba qual é o ID do objeto para que ele possa ser encontrado, porque a gente vai colocar uma etiqueta nele. Por exemplo, ele acabou de chegar, aí eu vou cadastrar ele como blusa, perdeu a blusa, digitei lá, Enter, aí eu posso consultar para ver qual é o ID dele, blusa ID número 5, aí eu pego uma etiqueta e marco 5 nesta blusa e deixo guardado. Então daí eu consigo rastrear pelo ID, que é autonumerável, nunca vai repetir, certo? Então nesse momento isso que é importante para nós. Então, para a gente fazer uma janelinha bonitinha, ó, que tal essa? Então vamos fazer essa janelinha aí, ó. Então dá uma boa olhada nessa janelinha. Ó, ela tem esse lado aqui para consultar e tal, e esse lado aqui para adicionar um novo objeto, tá? Separei as duas coisas aqui para ficar um pouco mais claro. Só para você entender, ó, eu usei dois group box aqui. Então, esse texto que está aqui, adicionar novo objeto e consultar objetos perdidos, eles fazem parte do group box. Aí eu adicionei um list box. Obviamente, aqui vai aparecer a lista de todos os objetos perdidos. Aqui eu coloquei labels. Tudo aqui. Tem outros lugares também que são label aí, ó, ID do cadastro. Vai aparecer ali embaixo também. Um text box para depois digitar a descrição do objeto na hora que for cadastrar. Radio button ali embaixo
perdido e achado. Esse radio button perdido e achado está dentro de um outro group box chamado status do objeto. Lembrando que radio button funciona bem quando está dentro de algum container. Aqui tem um date time picker para marcar a hora e a data do cadastro. Aqui tem um botão, certo? Então vamos montar isso aí. Visual Studio. Aqui no Visual Studio, estou com uma tela vazia aqui. Então, ó, você vem aqui no caixa de ferramentas e vem aqui, ó, Group Box. Olha lá, o box tá meio difícil de enxergar e tal. Você ajeita ele aí, ó. Vou precisar de dois aqui. Outro aqui. E vai ajeitando aí. Eu não vou montar parte por parte aqui não, porque é só fazer o que está escrito ali, né? Não tem segredo. Não tem por que eu gastar tempo aqui colocando partes por partes. Então, como num passe de mágica, pum, apareceu. Ó, que rápido que eu sou. Isso. Aí está. Então eu coloquei aqui, ó, caixa, group box, list box, label, group box, radio button, group box, label, txt, caixa de texto, label, date time picker, button. Muito simples, tá? É isso aí. Depois você muda os nomes, né? O outro passo aqui é mudar os nomes para eles ficarem certinhos, que a gente entender a programação. Então a gente vai começar a parte de programação agora, passo 3. A gente então começa alterando todos os nomes dos objetos para ficar fácil de lembrar. Não precisa trocar todas aquelas labels, group box, que esses aí a gente não vai programar. Então troque esses nomes aqui, ó. Aquela label ali, ó, chame ela de LBL ID, para eu saber que é a label da ID. Essa label chama de LBL Data, para saber que é a label da data. Esse list box chama de LB Objetos. Esse radio button chama de RB Perdido e esse de RB Achado. Fica meio fácil de entender. Essa caixa de texto TXT Descrical e esse Data Time Picker chama de DTP Data. E esse botão de BT cadastrar. Então faça essas alterações para que os nomes dos objetos fiquem adequados, certo? Então vamos programar, passo 4, ó, estamos avançando, hein? E até passo 8, sendo que eu só fiz até o 6. Então passo 4, antes de programar os botões da caixa de textos, o que tem que fazer? Não esqueça, banco de dados, conexão com o banco de dados. Então se não tiver conexão com o banco de dados, nada feito, certo? Então é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui para a gente fazer. Começando então adicionando a biblioteca SQL Client. Sem ela a gente não vai conseguir conectar no banco de dados SQL Express, SQL Server, e criar uma conexão na área global e no evento load da janela. A gente instancia ele então. Para você lembrar o macetezinho para criar o string de conexão, né? A gente vai fazer aqui de novo, mas aí você clica lá, né, no nome do objeto, no nome do banco de dados, que vai aparecer do lado direito na janelinha propriedades, a string de conexão, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Então eu vou fazer nessa telinha, não nessa telinha aqui, fazendo essa daqui para você ver. Então clico no botão direito aqui, ó. Eu posso dar 2 cliques aqui, ele vai abrir o evento load, certo? E aí eu venho aqui na área superior aqui, ó, onde estão as declarações. Eu já estou no Visual Studio? Eu não estou no Visual Studio, né, cabeçudo? Então mudar para o Visual Studio. Aí. Ó, então eu estou aqui, ó. Eu estou usando essa telinha aqui para vocês verem. Dá 2 cliques na tela, abre o evento load do formulário. Mas antes disso, eu subo lá no topo e aqui na área onde estão os using, eu tenho que adicionar o using system. Isso é importantíssimo, hein? .data .SQL client. Não vá confundir com SQL normal. SQL client. Então, essa é a adição da biblioteca que eu vou utilizar.
Aí a classe começa aqui, ó. Dentro, já no início da classe, eu declaro... Opa, o que eu apertei aqui? Apertei alguma coisa errada? Aqui. Já no início da classe, eu declaro então o SQL Connection, a conexão. Vou chamar ela de Connex. Então, ela pode ser private. Aqui, private. Então, ela sendo declarada aqui, o que vai acontecer? Significa que ela é privada, mas ela pertence a toda a classe. Eu posso usar ela em qualquer método, certo? E aí eu tenho o evento load aqui. No evento load, eu vou instanciar ela. Então, connex igual a new SQL connection. Aqui dentro, eu posso ter a opção de passar a string de conexão. Eu vou fazer isso, mas antes eu vou criar uma variável para fazer isso. str é a string de conexão. É igual a arroba igual. Agora que vem um macetezinho de novo. Vou mostrar um macetezinho de novo. Você vem aqui, meu banco de dados está aqui, clico nele, aí abre aqui as propriedades. Aqui tem, ó, cadeia de conexão. Seleciono aqui, não tem segredo. Dentro da aspas, Ctrl V. Preste atenção numa coisa. Às vezes, o caminho onde você está o banco não é um caminho tão fácil como esse aqui, ó. Aqui está o caminho do meu arquivo. c:/temp/pea.mdf. Às vezes ele está numa pasta mais complicadinha. Se ele tiver numa pasta que tem, por exemplo, espaço aqui, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma aspas aqui, ó. Ele vai vir com aspas aqui. Mas se isso acontecer, vai dar problema. Por quê? Porque essa aspas aqui significa pro C# que está fechando a string. Então você tem que corrigir, ó. Você tem que trocar essa aspas dupla por uma aspas simples. Tá? Só tome esse cuidado aí. Às vezes pode acontecer isso, né? E às vezes nem tem aspas porque o texto está limpo, está sem espaço, está sem nada. Mas é só um detalhezinho aí que você deve tomar cuidado. Então é isso aí. Ó, voltando aqui, ó. Então esse passo aqui era o que mesmo? Criar isso aqui. É exatamente o que você está vendo aí. Então a gente adicionou a biblioteca SQL Client. Dentro da classe tela, form, seja lá o que for, a gente criou a conexão chamada Connex. E no evento load a gente instanciou ela. Aqui eu esqueci de fazer isso aqui, né? Ó o erro aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui dentro str. Mas senão não adianta nada eu criar essa string e não passar para ela aqui. Tá? Então agora sim, agora a string de conexão tem um texto, tem uma string de conexão. Agora a conexão tem uma string de conexão. Muito bem. Próximo passo. Passo 5. Tá indo rápido? Tá indo bem. Nesse passo nós vamos fazer uma consulta para carregar a lista com as descrições dos objetos. Então isso deverá acontecer no evento load do formulário. Só que veja só, o que eu quero fazer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver. O que eu quero fazer aqui é carregar aqui, ó, os objetos, uma lista de objetos. Eu quero que na hora que ele abrir já carregue. Só que o que vai acontecer? Na hora que eu cadastrar um também, eu preciso carregar de novo. Então, como eu vou usar pelo menos 2 vezes esse código, então o que eu faço mesmo? Eu crio uma função. Então, ó, como isso vai acontecer várias vezes, nós vamos criar uma função que a gente pode chamar mais de uma vez. Então, vamos criar a função Visual Studio. Vamos lá. Eu vou usar aqui e vou criar a função aqui. A função pode ser private, pode ser void. Vou chamar ela de carrega objetos. O que ela tem que fazer então?
que eu apaguei alguma coisa aí. Bom, aqui está escrito private void. Perfeito. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que criar um comando. Então a gente vai criar, ó, SQL command. Vou chamar ela de carrega igual a new SQL command. Beleza. Qual é o texto desse? Qual é a frase SQL que eu vou usar aqui? Bem simples. Carrega ponto command text igual. Muito simples. Select. Eu não quero tudo, só quero a descrição, então eu coloco descrical. Select descrical from. Como é o nome da tabela? Objeto. Pronto, essa é a frase. Eu preciso dizer qual é a estrada, a connection. Connection é igual, só tem uma, connects. Pronto, montei. Agora eu tenho que abrir o banco e executar. Então vamos abrir o banco, connects.open, abrir o banco e vai executar. Só que veja só, eu vou executar um select. Lembra? Então para executar um select eu preciso de um repositório que é um data reader para receber. Então recebe o resultado. Está aqui. Então ele vai receber o que? Carrega.executeReader, porque eu estou executando para leitura, certo? Não fecho o banco ainda e vou fazer aqui antes de mais nada, eu vou pegar aqui a minha lista LB objetos e vou dar uma zerada nela. Não esqueça disso também. LB objetos. É que eu estou usando outro lugar aqui. Objetos. Ponto itens. Ponto clear. Aí eu apago tudo. Tá? Então aqui está marcado porque eu estou na outra janela, mas ele vai apagar a listinha de objetos. Aí sim, aí eu vou fazer um while usando o recebe recebe.read. Então isso aqui foi montado para isso, tá? Enquanto tiver, ele vai lendo e vai adicionando. E eu vou adicionar onde? No lb objetos ponto itens. Itens tem um M, né? Aqui é M, tá? É esquisito, mas itens é com M. Ponto add. E aí eu adiciono o que? O recebe ponto get string na posição 0 porque eu só trouxe um campo. Pronto, vai adicionar um atrás do outro. Quando finalizar, fecho. Fecho quem? Fecho o connects.close. É isso aí, ó. Então esse é o código do carrega objetos, certo? Então você vai ver esse código aí, ó, vou mostrar para vocês. Aqui. Então tá aí, ó, carrega objetos, list box, objetos, itens clear, cria o comando, coloca lá o select descrição from objeto no comando, coloca o connection, connects na connection, abre o banco, executa o banco, faz um while para carregar ele um a um, fecha o banco. E lá no evento load, aí você adiciona a chamada da função carrega objetos, porque senão não vai funcionar. E agora isso aqui é uma função isolada, eu preciso chamar ela nos momentos que eu quiser. Então, na prática, é isso aqui, ó. Eu venho aqui no Visual Studio e vou lá no evento load e adiciono aqui, ó, carrega objetos. Pronto. E toda vez que eu precisar carregar objetos novamente, por exemplo, depois de
adicionar um novo, eu chamo de novo essa função aqui. Tá bom? Tá bom? Tá tudo bem por enquanto? Estamos indo aí, ó. Bastante coisa, mas é um exercício resolvido. É um projetinho. Tá bom? Vamos continuar então? Vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos lá. Próximo passo. Está chegando perto do último passo que eu executei, que é o passo 6. Passo 6. Para consultar, vamos usar o evento Selected Index Changed da lista de objetos. Então o que vai acontecer? Ele vai carregar a lista, certo? Deixa eu até mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, o que vai acontecer? Veja só. Deixa eu só comentar um código aqui, que senão não vai rodar. Vou comentar esse códiguinho aqui, senão não vai rodar. Então eu tenho a janela aqui, ó, vou rodar para você ver. Não sei se você vai ver mesmo. Bom, pulou aqui a tela, eu acho que você está vendo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Olha lá, eu já tinha cadastrado lá banana e batata. O que é para acontecer é o seguinte, ó, eu clico aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, ó? Ele muda, ele carrega as informações específicas, tá dizendo para mim que banana é ID 1, foi cadastrado dia 22/2 e tá perdido. E que a batata é o ID 2, foi cadastrado dia 21/2 e foi achado já. Então, é isso que tem que acontecer. Quando eu clicar aqui no item da lista. Como é que faz isso, Arnaldo? Bom, é o que a gente vai ver agora. Certo? Então, é o que está dizendo aí, ó. No evento Selected Index Changed da lista de objetos, cada vez que a gente clica nele, no item, ele carrega as opções que nem você está vendo aí, ó. Exatamente isso daí. Então, como é que faz isso aí? Vamos lá, vamos para o Visual Studio. Visual Studio. Vamos programar. Então, vou pegar aqui essa janelinha aqui que está vazia e vai ter aqui um list box, certo? Eu nem coloquei ele ainda, vamos colocar ele agora. List box. Olha lá, coloquei aqui. Aí dá 2 cliques nele, ele abre aqui, ó. O seu vai estar com o nome certinho, bonitinho, né? Selected Index Changed. Então é aqui que a gente programa. Quando ele muda o índice que foi selecionado, a gente executa. Bom, esse código ele é muito parecido, mas aqui, ó. Então a gente vem aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, porque nessa vida nada se cria, tudo se copia. Aí vem lá, carrega. Eu vou mudar os nomes aqui para ficar mais claro. Né? Busca. Porque agora a busca é individual, tá? Não vou buscar uma lista. Busca. Buscar. Agora aqui muda, hein? Select. Eu vou precisar de todos os dados. Asterisco. From objeto. O mais curioso é que agora vai ter uma cláusula where. Where. Dá um enter aqui, ó. Ele dá um izinho e continua embaixo. Where. Olha, tem uma cláusula where aqui. Where o quê? Quando o descrical for igual, vou comparar. Aonde vai estar a descrição? Não vai estar onde eu cliquei? Então eu tenho que saber como pegar lá onde eu cliquei. Então eu dou um mais aqui, ó. Só que cuidado, porque descrical ele é varchar. Então eu tenho que colocar um aspinha aqui, ó. Mais. E aí eu vou lá na lista, ó, aqui está a listbox 1, mas o nome certo é lb objetos, ponto itens não, ponto selected item, esse cara aqui, ó, toString, porque ele pode não vir como texto, então eu transformo ele em texto. Olha só, aí eu coloco mais de novo, abro aspas e só fecho a aspinha, porque eu tenho que abrir, se eu abrir a aspinha aqui, eu tenho que fechar, tá?
Aí, ó, que legal. Aí ele vai fazer uma comparação se aquilo que eu cliquei vai puxar, fazer um select somente daquilo que eu cliquei. Se não tiver dois objetos com o mesmo nome, é para vir só um, então. Então aí eu abro, né, a conexão, busca. Daí eu uso esse recebe aqui com o busca. Aí, veja só, eu não vou usar list agora. E não preciso de um while também. Eu posso colocar só um if para saber se ele encontrou ou não. Se ele encontrou, é para ele ter encontrado um só, né? Então não vou usar o while não, vou usar só um if. Se deu tudo certo, é porque ele achou o cara. Se ele achou o cara, o que tem que fazer? Aí eu tenho que começar a adicionar ele nas labels. Lembra que tinha aquelas labels? LBLID. ID. Então, ó, vou até mudar aqui porque eu já fiz isso aqui. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha o que é para fazer aqui. Se deu certo, ó, então, ó, primeira linha, eu vou colocar lbid.text igual a id do objeto igual recebe.get32toString. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que agora, como eu fiz uma busca com asterisco aqui, ó, olha qual é a minha busca. Todos os campos vieram. Então qual que é o campo 0? Qual que é a coluna 0? A coluna 0 é o id. O id não é inteiro? Então eu uso getInd32. Mesmo assim, transformo ele em string para ele poder aparecer aqui. Depois, na lbl data, eu coloco data do cadastro. Recebe. Ele não é uma data? É. Ele não está na coluna 1? Coluna 0 é o id, coluna 1 é a data. Get date time, específico. Se eu fizer isso, eu consigo fazer isso aqui, ó. To short date string, porque daí ele volta para mim só a data curta, né? Sem mostrar o horário. E aqui no terceiro campo, no campo número 3, porque o campo número 2 eu não preciso mostrar porque ele já está na lista, está selecionado inclusive, eu verifico apenas se está escrito perdido ou achado. Se ele tiver escrito perdido, eu marco o radio button perdido. Se ele tiver escrito achado, eu marco o radio button achado. Simples assim. É isso que esse código está fazendo. Depois fecha o banco de dados e pronto. Acabou. Aí vai dar certo. Vai acontecer aquilo que eu mostrei para vocês. Isso aqui, ó. Eu mexi em algum lugar aí, mas tudo bem. Vai mostrar aí. Onde que eu mexi? Ah, tá. Comenta aqui. E aí vai dar tudo certo. Então aquilo que eu mostrei para vocês. Olha lá. Eu fui lá e cadastrei banana e batata para a gente poder testar. Porque ainda não está pronto essa parte de adicionar. Senão a gente adicionava por aqui mesmo. Escolhi uma data aqui, cadastrava. Muito fácil, né? Então aí ele está mudando. Aí, ó, esse está perdido. A pessoa veio pegar a banana dela. Eu tenho que mudar para achado. Só que não gravou, ó. Ó, quando eu voltar ele volta. Tá vendo? Então o próximo passo você já deve imaginar qual é. Se você está pensando nisso, é isso mesmo. Então, eu disse que ia resolver até o passo 6, né? E o passo 7 e o passo 8? Deixa eu mostrar para vocês então aqui, ó. Passo 7 e passo 8. Então, qual seria o passo... Aqui está o código que a gente acabou de fazer. O que seria o passo 7? Programar a alteração do estado do objeto. Caso a pessoa recupere o objeto. Tem que alterar de perdido para achado. Na janela nós já sabemos como fazer isso, é só clicar no radio button, mas eu tenho que programar isso aí. Executar um command no banco de dados com update. Agora tem uma mudança aqui. A gente nunca tinha feito update, mas não muda nada. É só um execute num query, como a gente fez. Que tal tentar fazer essa? Como é que a gente faria, né? Algumas perguntas para você pensar um pouco. Será que nós não vamos apresentar a solução desse passo para que você treine? Não vamos para que você treine um pouco, mas será que a gente tem que colocar um botão a mais? Será que seria uma ideia boa? Coloca um botão para alterar estado. Aperto e ele verifica qual dos dois estados está e altera lá. É uma opção. Ou será que dá para programar no próprio radio button mesmo? Quando eu troco, já pá, vai lá e grava. Será que é uma boa ideia? Porque pode ser que eu troque rápido. Na hora que ele abre, vai trocar também? E aí? Pensa um pouquinho aí.
Então eu vou deixar para você. Passo 8. Passo 8 é algo já conhecido nosso. Nós vamos programar o botão cadastrar. Significa que nós vamos dar um insert, certo? Cadastrar é um insert. Você já fez isso. Será que você consegue fazer de novo? Tem da aula passada lá. Dá uma bisoiada lá, dá uma pesquisada e é praticamente a mesma coisa. Muito parecido com a aula passada. Só tem um detalhe mais chatinho que é a gravação da data. Então isso aí um pouquinho chatinho, pode dar uns erros, porque você tem que colocar a data no formato certinho, mas você está usando o Datetime Picker, isso vai facilitar. Então vale a pena quebrar um pouco a cabeça aí, talvez até errar. Tenta lá, você vai aprender com certeza. Observações finais, né? Nosso projeto fizemos aqui uns mais ou menos 60%, acho que até mais, acredito que até mais, 6 de 8. O objetivo é que o resto fique para treino mesmo para o aluno. Como nem todos conseguirão fazer, então eu postarei o material com a resolução completa também, tem essa opção. Então se você quiser, se você não puder fazer, você vai lá e olha como é que faz completinho. Se você puder, treina. E se você também puder e não conseguir, aí você olha a resolução também. Então, até lá! Agradeço por esta aula, por acompanhar nessa quarta aula aqui de treino, exercício, projeto prático. Ainda está pequenininho, a gente vai aumentar esse projeto mais para frente aí. Valeu? Obrigado, até a próxima, a gente se vê.